aproveitar que estou com o microfone e puxar a sardinha para o nosso lado aqui e reforçar o aviso da Semana Kids Play, né? Vai ser muita bênção, a gente está programando algo muito especial para os seus filhos, mas quem aqui você não tem um filho de 4 a 8 anos? Quem não tem? Levanta a mão. Você que não tem uma criança nessa faixa etária, se você quiser, se o Senhor tocar no seu coração, você pode abençoar uma criança dessa idade cuja família não tenha condições de pagar a inscrição. Então, no app CCC Brasil Live, você vai ver lá que tem o ingresso amigo da Semana Kids Play. E você fala, puxa, eu não tenho uma criança para mandar, ou eu já fiz a inscrição dos meus filhos, mas eu quero abençoar uma criança que não tem condições para que ela participe da Semana Kids Play. Você pode entrar lá, comprar o ingresso, e todos os ingressos ali comprados pelo app CCC Brasil Live serão dedicados para famílias que não têm condições de enviar suas crianças para que todos sejam incluídos. Amém? Quantos acham que essa é uma boa ideia? Vamos abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar por esse tempo de palavra. Eu creio que o Senhor quer falar com a gente essa noite. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que nós temos da sua palavra como centro do nosso ano. Nós queremos declarar, Senhor, com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa boca, que estamos começando com Jesus ao centro, porque nós precisamos de Jesus, nós dependemos, sem Ele nada podemos. A nossa vida, ela reverencia a presença de Jesus, e ouvirmos a sua palavra, meditarmos na sua palavra, é uma forma prática de dizermos que nós reverenciamos Jesus na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aleluia. Quantos tiveram uma boa virada de ano novo aí? Isso aí, tem gente que veio da praia esse final, né, hoje, né, passou na praia, já chegou aqui hoje, tem gente que estava aqui em Curitiba. Alguém estava aqui com a gente na Rede Jovem da Virada? A gente teve uma Rede Jovem da Virada, olha, várias pessoas aqui, foi muito gostoso, a gente aproveitou bastante, o pessoal caprichou, a gente fez aquele negócio, cada um traga algum prato. Gente, o pessoal se anima mesmo, tinha de tudo, tinha pernil, tinha tábua de frios, tinha um pãozinho delicioso com uma caponata, foi muito gostoso. Mas, independente de onde você passou a sua virada, a gente sabe que essa noite foi a noite mundial dos alvos e planos. É real ou não é? Tão certo quanto amanhã é o dia mundial de começar a academia e começar a dieta, essa noite foi o dia mundial das resoluções de ano novo. No mundo inteiro, pessoas estão ali escrevendo seus alvos, fazendo suas resoluções. E cara, cara não, porque não é, aqui é domingo, não é sábado. Irmãos, nós sabemos que tem muita gente que faz algumas resoluções que são um pouco ali inusitadas, podemos dizer assim, né? E eu dei uma olhada aí na internet e peguei aqui, pesquei algumas resoluções aí que o pessoal fez, que eu achei bem interessantes. E olha que hoje é dia 1º, então já tem umas coisas bem interessantes. Por exemplo, uma aqui, ó, minha resolução ontem na virada era de perder 7 quilos, hoje só faltam 10. Minha resolução foi de ler mais, por isso eu já configurei as legendas no meu Netflix. Minha primeira resolução foi de comer doces só quando estou com os amigos. Minha segunda resolução foi de fazer muitos novos amigos. E essa última aqui, eu fiquei com vontade de pegar para mim. Minha resolução é de ajudar todos os meus amigos a ganharem 5 quilos para eu parecer mais magro. Pizza de graça de volta? Ah, que bom. Muito bom. Mas gente, todos nós fazemos alvos, todos nós fazemos planos, porque todos nós temos áreas da nossa vida onde nós queremos ir de um ponto ao outro. Eu creio que é exatamente por isso que o Senhor criou a nossa vida em estações. Assim como a criação declara a glória de Deus, a criação declara o aspecto, o caráter de Deus. E a gente vê nas nossas vidas, nas nossas estações, oportunidades. Assim como a natureza tem a oportunidade de sair de um período de sequidão, de frio, e entrar num novo período de florescer, de frutificar, com a virada da estação do inverno para a primavera, por exemplo.
Eu e você, com a mudança de um ano, a gente entende que é uma mudança de estação e nós então nos programamos, nós nos planejamos para alcançar coisas novas. Eu creio que isso faz parte do caráter de Deus em nós. O ponto é que eu creio que o Senhor nos chama para a gente decidir esses alvos, esses planos, a gente basear a nossa vida na palavra de Deus, e é disso que eu quero pregar hoje. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, e nós vamos ler aqui dos versículos 4 a 8, Lucas 5, de 4 a 8, você pode até marcar aí na sua Bíblia, a gente vai voltar para esse texto algumas vezes ao longo da palavra, que diz o seguinte, ó: E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. E é sobre esse tema que nós queremos meditar hoje. O tema dessa mensagem de hoje é exatamente rema. Porque aqui, quando a gente vê aqui no versículo 5 de Lucas 5, quando Simão responde para Jesus dizendo assim: olha, nada apanhei essa noite, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O termo original aqui é a palavra rema. E rema não significa simplesmente palavra. Rema trata de uma ordem, de uma direção. É um termo que fala sobre quando alguém ergue a voz para direcionar, assim como um pai direciona um filho: olha, não vai por aí, venha para cá. Assim como um pescador, ele dava direções para outros barcos, ou para um companheiro que estava consigo no barco, ele tinha que falar de forma alta, para que não tivesse nenhuma confusão. O que Simão, um pescador, está falando é o seguinte: olha, eu já tentei, eu já fiz, eu não faria essa atitude, mas porque o Senhor está erguendo a voz para me dar uma palavra de direção, por isso eu farei. Então rema é quando nós ouvimos uma voz audível de Deus trazendo direção. Você pode repetir comigo? Diga: rema é a direção de Deus. E a Bíblia, no Novo Testamento, ela trata dois tipos de rema, dois aspectos de rema. Um deles é essa rema falada por alguém, momentos onde, assim como Jesus vem e fala uma rema, fala uma direção. Isso está muito atrelado a uma palavra profética. Até os dias de hoje, eu e você recebemos remas de forma falada, direção dita a Deus. Talvez você aqui, por exemplo, recentemente que se formou no nosso curso de líderes, lá na última aula do curso de líderes, ou na última aula do paternidade, em algum momento você esteve ali buscando ao Senhor, e uma pessoa veio, um homem ou uma mulher de Deus, e deu uma rema para você. Ela te trouxe uma palavra profética, uma direção falada para a sua vida. A verdade é que, se você é como eu, a gente ama receber palavra profética. É verdade ou não é? Quem aqui você se sente amado por Deus quando vem um profeta, quando tem um mover de Deus e o Senhor vem e te dá uma palavra, fala com você? Vamos expor a nossa alma aí. Você não se sente amado por Deus? É muito gostoso quando o Senhor fala. O segundo aspecto da rema é quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos lendo a Bíblia, e um texto, um trecho, um exemplo, um personagem, alguma situação do texto bíblico ao qual nós estamos lendo, ele é como se levanta para nós e nos dá uma direção sobre uma situação. É quando nós estamos lendo as Escrituras,
e por obra do Espírito Santo, algo que talvez a gente já viu várias vezes antes, mas naquele momento se destaca e se torna uma direção clara para as nossas vidas. Então a Bíblia apresenta esses dois aspectos da rema. Hoje nós vamos falar desse primeiro aspecto, o aspecto da palavra profética, o aspecto profético da rema. Semana que vem, dia 8, quem vai ministrar aqui é o pastor Tomás. Quantos podem dar uma salva de palmas para Jesus? Já convido os amigos, já se programa para não faltar. E no dia 15, a gente vai completar esse texto, essa palavra, essa mensagem rema, falando do segundo aspecto da palavra rema. Mas sabe, a palavra profética é uma forma do Senhor nos dar direção para que Ele possa construir uma ponte entre a minha realidade e os sonhos de Deus. A palavra profética não é algo que eu e você, a gente experimenta apenas nos dias de hoje. É algo que sempre existiu ao longo de toda a Bíblia. A gente consegue os próximos slides ali que falam sobre as profecias na Bíblia, por favor? Na Bíblia, nós temos cerca de 2.500 profecias ao total. A palavra de Deus é um texto profético. A palavra de Deus foi nos revelada para trazer muita direção de forma clara. Dessas cerca de 2.500 palavras proféticas, profecias que nós temos na Bíblia, cerca de 2.000 já se cumpriram. Dessas 2.000 já cumpridas, cerca de 350 eram a respeito da vida de Jesus. E todas as 350 palavras que haviam no Antigo Testamento, falando a respeito de Jesus, todas elas, uma por uma, se cumpriram. E a gente pode ver o cumprimento das 350 palavras, profecias sobre Jesus, a gente vê o cumprimento delas no Evangelho. Porque a palavra falada pela boca de Deus sempre se cumprirá. Quantos creem nisso? Nós precisamos ter isso como base. Eu fiz questão de trazer esses dados. Cerca de 500 profecias na Bíblia eram sobre o que viria. Eu fiz questão de trazer esses dados porque nós precisamos, crendo que a palavra de Deus é a vontade de Deus revelada e entendendo como funciona, toda a palavra falada por Deus sempre se cumprirá. Nós vamos para aquele lugar onde as palavras que Deus fala ao meu respeito, da parte dele sempre se cumprirão. Eu preciso entender que o Senhor não fala, Ele não fala assim à toa. Eu e você, a gente gosta de ficar batendo papo e falando um monte de coisa à toa. Na verdade, uma das minhas grandes dificuldades, inclusive enquanto eu estou pregando, é eu conseguir me segurar, porque se deixar, daqui a pouco eu estou batendo papo aqui, eu estou falando do dia a dia, e de repente eu me perdi. Mas Deus não, tudo que o Senhor fala tem um propósito, cada vírgula, cada palavra da Bíblia, e tudo aquilo que Ele fala conosco, Ele fala para que seja cumprido. Uma vez que eu e você, nós temos esse entendimento, que tudo que o Senhor fala para mim e para você, Ele fala para que seja cumprido, a gente passa a encarar as palavras proféticas que o Senhor nos revela de uma forma mais séria. A gente passa a encarar as palavras proféticas com uma paixão maior. A gente passa a entender a importância das palavras proféticas na nossa vida. Amado, nesse dia 1º de janeiro, eu quero te animar, te incentivar a você não construir alvos simplesmente baseados naquilo que você está sentindo hoje. Não construir alvos simplesmente naquilo que você acredita que é o melhor para a sua vida. Não construir alvos simplesmente baseado naquilo que você está vendo as outras pessoas conquistarem. Mas que eu e você possamos nesse 1º de janeiro construir os nossos alvos baseado naquilo que Deus falou para as nossas vidas. Eu vejo ali a palavra de Simão, e Simão está entendendo que a palavra rema que Jesus falou para ele, o que o Senhor revelou através de uma frase, era o que ele precisava para sair da realidade dele, a viver os sonhos de Jesus. E ele fala: eu vou andar nessa rema. Eu gostaria de dar um exemplo pessoal. Jack, você que vai soltar aquele áudiozinho? Antes de soltar, então, ano passado, no começo de 2021, não é mais passado, é retrasado agora,
eu e a Tari, o Senhor começou a nos incomodar sobre nós levarmos a sério as palavras proféticas que nós recebemos. E então, nós passamos a escrever. Vamos tentar compilar todas as palavras proféticas que já recebemos e vamos escrever um arquivo com elas, para a gente entender as direções. E a gente começou a ver um tema aparecer em mais de uma palavra. Eu trouxe aqui uma que a gente tinha, que eu tenho o áudio, é uma palavra de 2013. Então tudo aquilo que está sendo falado ainda não havia acontecido, era algo sobre o nosso futuro. E eu trouxe um trechinho dessa palavra do pastor Dani Bonilha para mim e para a Tari. Tiago, a mão de Deus está sobre você para levantar você entre os líderes na casa de Deus. O Senhor te preservou e guardou sua vida. Há uma paixão que vem sobre as suas vidas, sobre a sua casa. E eu farei de vocês como guardadores da casa de Deus. Vocês guardarão ovelhas jovens. E vocês vão ser aqueles que servem uma juventude. Eu vejo vocês discipulando a muitos. E as casas de vocês estarão cheias de discípulos. É a minha vontade. É que muitos cheguem à sua casa para que sejam discipulados. E eu multiplicarei os seus discípulos. E eles serão como um grande exército na mão de Deus. Então eu trouxe esse trecho, e quando a gente recebeu foi lá em 2013, e a gente está ouvindo essa palavra em 2021, e a gente começou a perceber que praticamente na sua totalidade ela tinha sido cumprida. Falava que nós seríamos como guardadores na casa de Deus. Em 2013, eu tinha o meu trabalho, a Tari tinha o trabalho dela, e agora eu vim em 2021, nós dois trabalhávamos na igreja, estávamos aqui em todos os cultos, em todas as reuniões, e éramos como guardadores da casa de Deus. Ele fala que a gente cuidaria das ovelhas jovens. Lá em 2013, nós éramos voluntários em ministérios. Em 2021, nós éramos os pastores dos jovens. Falava sobre a nossa paixão, falava sobre fazermos discípulos. E aí ele falava um tema que repetia na palavra, sobre a nossa casa estar cheia de discípulos. A gente começou a ver, falando sobre a casa estar cheia, sobre ter muitos discípulos na nossa casa. Numa outra palavra do pastor Bob McGregor, ele falava o mesmo tema. Numa outra palavra que uma pastora deu para a Tari, falava o mesmo tema. E aí a gente começou a falar, o Senhor está nos direcionando, falando que nós precisamos ter uma casa, para a gente ter muitos discípulos na nossa casa. Agora a gente morava num apartamento muito pequeno, era muito difícil. A gente até podia ter a nossa casa cheia, mas daí não ia ser de discípulos no plural, era discípulo no singular, porque uma pessoa já enchia a casa, sabe? Uma das palavras falava da Tari com a cozinha cheia de meninas, e assim, eu, ela, e se for um terceiro, a gente tinha que se revezar, entendeu? Fazer um rodízio para entrar alguém mais na cozinha. E a gente começou a perceber que o Senhor tinha nos falado essas palavras proféticas. No meio desse processo todo, o Fabiano, que está sentado aqui na primeira fileira, cara, do nada, o Fabiano me manda um áudio, falando assim, pastor, você está querendo trocar de casa, né? Você está procurando uma casa maior, e eu soube aqui de um sobrado do meu vizinho que está colocando para vender, parará. E eu respondi para ele, não, nem estou procurando nada, cara. E só que alguns dias depois, a Tari, que é mais profética do que eu, falou, amor, o que o Fabiano te mandou na mensagem tem tudo a ver com essas palavras proféticas que a gente está escrevendo. A gente precisa alinhar a nossa vida com aquilo que Deus profetizou. Porque todos os outros tópicos daquela palavra profética e outras falavam de uma estação da nossa vida. Nós estamos vivendo todos os outros tópicos, menos o desse da casa. E a gente começou então, vamos alinhar a nossa vida à palavra profética de Deus. Vamos alinhar a nossa vida à rema de Deus. Se Jesus deu uma direção, se esse é o barco que Ele quer que a gente entre, e aqui a gente vai, que a gente lança a rede, vamos fazer. Agora só tinha um problema. Nós não tínhamos dinheiro para comprar uma casa maior. Na realidade, o apartamento que a gente morava
havia sido quitado por causa de um milagre de Deus. Mas quantos sabem que o nosso Deus é criativo? Nosso Deus é um Deus muito criativo. Ele criou os céus e a terra. E é algo que a gente precisa levar, e até levar para o nosso ano, que Deus, num dia, Ele criou a luz, Ele criou as estrelas, num outro dia Ele cria o mar, e cada dia Ele cria algo novo, diferente. Às vezes a gente quer que o mesmo milagre se repita todos os dias, mas o Senhor faz coisas novas todos os dias. Eis que eu faço novas todas as coisas. E caso você não conheça nosso testemunho, outra hora eu posso te compartilhar, mas o Senhor já tinha quitado o nosso apartamento de uma forma milagrosa. E a gente falou, não, vamos dar o passo de fé, vamos começar a procurar uma casa maior, e começamos a ver, e de repente um dia, Deus falou com a Tari, ela tem uma palavra de sabedoria, falou, puxa, e se nós pedíssemos essa ajuda para os meus pais, conversávamos com a minha família, e a gente conseguisse o dinheiro dessa forma para comprar a casa nova. A gente conversou com a família da Tari, e todos decidiram nos abençoar dessa forma e tal. Resumindo, faz 1 ano e pouquinho que a gente mora numa casa maior, onde o nosso recorde até esse momento é de 51 adultos numa mesma reunião. Nós precisamos alinhar a nossa vida às palavras de Deus. Simão só pôde contar o testemunho dele lá à frente, dos peixes que ele pescou, porque ele não apenas recebeu uma palavra profética. Quantas palavras proféticas eu e você recebemos, e talvez nós apenas não vivemos essas palavras ainda, porque nós não alinhamos a nossa realidade. Portanto, eu quero te convidar a gente fazer 3 coisas, 3 atitudes que nós devemos fazer para que a palavra rema se torne realidade. A primeira delas, quero te animar a declare a rema de Deus. Lucas 5,5, a gente acabou de ler, fala, respondendo Simão, disse-lhe, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja, a primeira resposta de Simão foi começar a declarar essa rema que ele recebeu de Jesus. Ele responde em voz alta, ele fala, eu vou lançar a rede, eu vou fazer, e eu e você precisamos criar esse hábito de declarar as palavras que Deus falou ao nosso respeito. Faça isso nesse ano de 2023, sabe por quê? A nossa natureza caída vai ter uma tendência natural a nos levar a declarar murmurações, a declarar os problemas, a declarar o nome dos gigantes, a declarar os motivos pelos quais a gente não vai conseguir, não vai alcançar. Essa é a nossa natureza caída, essa é a nossa tendência. Assim, a gente é um carro na descida, e que se deixar embalar, a gente sempre vai ir para aquilo que é do pecado. Mas quantos dão graças a Deus pelo Espírito Santo? Repita comigo, diga, graças a Deus pelo Espírito Santo. Com o Espírito Santo na nossa vida, Jesus morreu, Ele ressuscitou, para que o Espírito Santo estivesse em nós, e nós temos a graça de Deus, que é uma força capacitadora, para fazer aquilo que não faríamos naturalmente. Decida, eu vou declarar as palavras de Deus sobre a minha vida. Abra sua boca, para concordar com aquilo que Jesus já falou sobre você. Um dos propósitos de Deus, para Ele nos dar palavras proféticas, é de que Ele mesmo se encarrega de providenciar palavras celestiais, para encher os nossos lábios, para encher as nossas conversas, para estar no nosso dia a dia. Ele mesmo nos dá um produto de fé, para que a gente apenas precise repetir aquilo que Ele mesmo falou. Ele é o autor da fé, e por isso Ele te dá o produto, para que a sua boca se encha de fé. O que Deus falou a seu respeito? Lamentações 3:21 fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Gaste tempo declarando as verdades de Deus. Faça textos de oração que incluam as palavras proféticas que você já recebeu. Tenha um caderninho ali com a versão resumida das palavras proféticas, que você possa, a partir de terça-feira, a nossa sala de oração vai abrir. Olha, muitos de nós aqui
vão começar academia essa semana, você vai começar a visitar o familiar que você não ia mais, você vai começar várias coisas novas que você não estava fazendo no ano passado. Coloca nos seus alvos: eu vou visitar a sala de oração. Eu vou ir com o meu caderninho das palavras proféticas que o Senhor me deu, e eu vou começar a entrar lá, e vou começar a proclamar. À tarde Júnior começou a fazer isso: Senhor, o Senhor tem uma casa grande para nos dar. A gente começou a orar sobre isso. Senhor, nós concordamos com aquilo que o Senhor pensa a nosso respeito. Nós nos vemos, Senhor, uma casa com uma sala grande, discipulando os jovens, muitos discípulos entrando lá, a gente fazendo as nossas reuniões lá, a gente aconselhando lá, a gente orando juntos, louvando ao Senhor. Começamos a fazer disso a nossa oração. E conforme a gente vai orando, conforme a nossa boca vai concordando com a verdade de Deus, os nossos olhos passam a também concordar. E de repente a gente começa a olhar para aquela rede e imaginar aquela rede cheia de peixes. A gente começa a olhar para aquela realidade e os nossos olhos espirituais começam a concordar com os olhos de Jesus. Se o Senhor falou sobre você, um homem manso, e um dia você recebeu uma palavra falando: você é um homem manso, e a tua esposa até riu do teu lado, falando: ih, nessa ele errou. Começa a vir para a sala de oração, começa a entrar no seu quarto, começa a entrar no seu tempo de oração, e começa a orar declarando que você concorda, e conforme a sua boca concordar com aquilo que Jesus pensa, os seus olhos vão começar a concordar. E a terceira coisa é que o nosso coração, a nossa vida passa a concordar. E de repente, aquilo que parecia impossível, está nas nossas mãos, e você vai sentir o peso dos peixes naquela rede que você mal consegue puxar para dentro do barco. Declare a rema de Deus. Amado, deixa eu te dar uma dica prática que para mim foi bênção demais. Escreva as remas de Deus. Seja num caderno, seja num arquivo na nuvem, se você é mais tecnológico, seja com, sei lá, o que o Matt deve inventar na casa dele, qual que é a tecnologia que nós humanos normais ainda não temos, mas que ele já tem. Mas use a ferramenta que for a melhor para você, mas escreva as palavras que Deus pensa ao seu respeito. Tenha um arquivo que você possa ir. Sabe o que Abacuque 2:2 fala? Abacuque 2:2 diz o seguinte: escreva a visão em tábuas, em letras grandes, e a coloque num lugar bem alto, para que até mesmo aquele que passa correndo possa enxergá-la. Tenha as suas palavras proféticas escritas de uma forma onde você consiga acessar de forma fácil, para que no seu dia a dia, às vezes aquele que passa correndo é você mesmo. Está correndo no seu dia a dia, com as coisas do seu trabalho, com as coisas da sua família. E se deixar, a nossa rotina, ela engole as remas de Deus. Nós precisamos repriorizar. Vamos começar o ano já priorizando. Não, a palavra de Deus está acima da minha rotina. A palavra de Deus está acima das minhas urgências. A palavra de Deus, ela está acima daquilo que, qualquer coisa que tem que te gritar mais alto. No nome de Jesus. Repita comigo, diga: eu vou declarar a rema de Deus. A segunda dica que eu quero te dar sobre a rema é: viva, alinhe a sua vida às palavras que Deus te deu. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede, e fazendo assim colher uma grande quantidade. Simão, ele recebeu uma palavra, ele declarou a palavra, ele creu na palavra, mas não bastava isso. Ele precisava entrar naquele barco, remar para o mar e jogar a rede e testar se tinha alguma coisa. Existe algumas coisas que nós só viveremos a partir da hora que nós decidirmos alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Eu quero que a minha vida seja uma declaração coerente com as palavras que o Senhor já me deu. Senhor, eu não quero ser apenas alguém que recebeu palavras de muitos profetas, mas eu quero ser alguém que está vivendo as palavras que lhe foram entregues. Tiago 2,18 diz: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Sabe, não vamos apenas crer no nosso coração, sim, precisamos começar crendo no nosso coração, na nossa oração, na nossa declaração, no nosso tempo espiritual, mas isso precisa nos conduzir a decisões práticas. O que para você pode significar o lançar as redes? Quais são as ações práticas para você? Quem sabe você já recebeu uma palavra sobre que você seria uma ganhadora de almas, e isso ainda não é uma realidade para você. O que pode ser o primeiro passo de entrar no barco? Quem sabe é você se prontificar ali na sua célula a receber as pessoas que chegam novas, a você começar a ter essa prática de estar perto dos novos. Daqui a pouco vai ser de você se voluntariar em algumas ações de evangelismo, algumas ações de impacto da nossa igreja, para você andar perto daquelas pessoas que já têm a prática de ganhar almas. De repente, você vai começar a assumir um papel de forma prática, a conversar com seus vizinhos, a conversar com um familiar. Vá dando passos práticos. Às vezes a gente olha para uma palavra profética que a gente recebeu, e como a gente está vendo o final do filme, a gente se sente até acuado, assustado, pensando, puxa, eu nunca vou conseguir viver essa realidade. Mas lembra, quem falou isso sobre você? Se foi o próprio Deus, Ele jamais se engana, e a palavra dele, toda a palavra dita por Deus foi dita para ser cumprida. Agora eu e você precisamos alinhar nossa vida para entender, ok, Senhor, essa é a minha verdade, esse é o seu sonho para mim, agora me conduza, vai conduzir nos meus pés, para que eu possa dando passos práticos em como eu me tornarei essa pessoa. Como eu me tornarei? Gente, todo milagre, ele pertence ao Senhor. Todo milagre pertence ao Senhor. Se foi resultado da obra humana, não é milagre. Alguém aqui já viu uma pessoa capaz de produzir peixes dentro de uma rede? Simão, ele declara posteriormente que foi um milagre, que foi uma obra miraculosa. Agora, o processo do milagre também parte de uma resposta humana. Aquele que é curado vem até Jesus para pedir a cura. Aquele que é salvo toma a decisão de entregar sua vida para Jesus. Aquele que é liberto olha para Cristo e vê nele um libertador, reconhece nele um libertador. Assim como para as experiências básicas da nossa vida cristã, que são milagres, nós precisamos de um passo de fé. Também para vivermos a rema de Deus, precisaremos de passos práticos de fé. Põe a mão no seu coração onde você está. Repita comigo, diga, Senhor Jesus, 2023 será um ano onde eu viverei passos práticos de fé. Agora deixa eu te contar aqui uma notícia que é muito boa, mas às vezes muito desconfortável. Dar o passo de forma coerente com a palavra profética, muitas vezes significa eu confrontar algo na minha vida que está em desacordo com essa palavra profética. Muitas vezes, para que eu viva esse sonho de Deus, eu vou precisar até mesmo abrir mão de sonhos meus. Eu vou precisar me colocar em situações que naturalmente eu não me colocaria. Simão já estava com as redes lavadas, ele já estava pronto para ir descansar, ele trabalhou a noite inteira, e de repente ele vai ter que ir, sujar tudo, refazer tudo, por algo onde naturalmente nem daria resultado algum. Amados, eu e você precisamos estar dispostos a confrontar coisas da nossa vida, para viver os sonhos de Deus. A palavra rema, a direção de Deus, ela vem acompanhada pela paz de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que a paz de Cristo, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Mas gente, presta atenção em mim aqui.
Eu falei disso ontem na Rede Jovem da Virada e eu sinto de falar aqui hoje. A paz de Cristo é diferente da minha própria paz. Porque muitas vezes a gente fica com a nossa vida numa direção e fala, não, eu estou sentindo paz de ir por essa direção. O fato de eu estar sentindo paz não significa que eu estou vivendo a paz de Cristo. São duas coisas totalmente diferentes. Muitas vezes a paz de Cristo vai confrontar a minha paz da minha realidade atual. Como assim, pastor? Eu posso te dar vários exemplos. Teve gente que virou essa noite, virou essa madrugada, sei lá, enchendo a cara. Eu falei ontem, né? Todo mundo tem um tio bêbado que passou essa noite bebendo, fazendo piada do tio bêbado e tudo mais. E se você fosse nessa pessoa e perguntasse, você sente paz de estar nesse lugar? Ele ia falar, sim, sinto muito a paz, eu sinto muito amor, te considero pra caramba. Mas ele está vivendo uma paz que não é a paz de Cristo. Muitas pessoas que estão se prostituindo, se perguntam, mas sente paz? E está fazendo? Eu falo, sim, sinto, estou ganhando muito dinheiro com isso. O fato de eu estar sentindo uma paz minha numa situação, não significa que eu deveria estar naquela situação. Provavelmente, Simão estava de boa ali limpando as coisas dele. E ele devia estar em paz e ir para casa e descansar depois de uma noite de trabalho dura. O que ele mais queria era ir dormir, provavelmente. Mas a paz de Cristo, muitas vezes vai confrontar a nossa própria paz. Eu estava muito confortável no apartamento. Estava de boa, do ladinho aqui da igreja, sempre vindo a pé, andando, porque eu vou procurar outro lugar. Mas quando vem uma paz de Cristo, ela começa a me sentir, eu começo a ter um desconforto, eu começo a perceber, puxa, isso aqui está me apertando, isso aqui está me esticando, isso daqui vai ser difícil, isso daqui vai me exigir, isso daqui talvez vai me apertar. Mas no final das contas é a coisa certa. Que a paz de Cristo seja a árbitra do meu coração. E muitas vezes, para eu viver a paz de Cristo, eu preciso aprender a abrir mão da minha própria paz, porque o coração do homem é enganoso. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é salvadora, ela é redentora, ela me leva a viver os sonhos, os planos celestiais, eternos, e eu não fui criado para viver os meus próprios sonhos, os meus próprios planos, o meu próprio plano. Eu creio que essa noite, tem pessoas que vão precisar rasgar os planos que você fez a noite passada e permitir dar uma folha em branco nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu estava em paz com esses meus planos, olha, eu estava bem confortável com essa direção da minha vida, mas quer saber, eu abro mão da minha própria paz para viver a paz do Senhor, para viver uma paz que excede todo entendimento, para viver uma paz que me confronta, que confronta o meu jeito de enxergar a vida, porque o Senhor veio e morreu e ressuscitou para eu me conectar com aquilo que é do âmbito celestial. Eu não quero mais me convencer apenas daquilo que eu vejo com os meus próprios olhos naturais. Quando estão comigo, digam amém. Para terminar, a gente falou sobre declare a rema de Deus, viva a rema de Deus. Eu quero terminar com o testemunhe a rema de Deus. No versículo 7 diz que Simão fez sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem o ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Ao falar para aqueles que estão ao seu redor, de que você está vivendo uma rema de Deus, de que você está vivendo uma palavra profética se cumprir na sua vida, quando você começa a declarar isso, você começa a compartilhar a fé que te levou até aquele lugar, a fé que te conduziu a você viver um milagre, você começa a compartilhar com outras pessoas, e de repente essas pessoas também estão vivendo milagres. Sabe por quê? Nós somos uma igreja que vive muitos milagres. Quem aqui você já viveu algum milagre na sua vida? Levanta a mão. Pode levantar 2, 3, as pernas, se você já viveu vários. Fica a mão levantada, continua. Olha ao seu redor. Sabe por que nós somos uma igreja de milagres? Porque onde há milagres, há mais milagres. Porque quando você compartilha o seu milagre, isso enche a minha fé para a minha situação impossível. E quando outro irmão compartilha o milagre dele, aquela irmã enche de fé para a situação impossível dela. E de repente todos nós estamos querendo viver o rema de Deus.
Que 2023 seja um ano onde a sua vida vai inspirar outras pessoas a desejarem os milagres de Deus. Sabe, eu não quero encher o meu barco só para eu chegar em casa cheio de peixe e poder encher a minha barriga e comer bastante. Eu quero o meu barco cheio de peixe para eu contar para os outros pescadores, para que eles lancem as suas redes, para que eles busquem os milagres. E de repente todos nós estamos declarando a glória de Deus, o poder de Deus. Que 2023 seja um ano onde a nossa igreja vai declarar grandes coisas o Senhor tem feito, e viveremos o que diz lá em Salmo 126, que até as outras nações declaravam, grandes coisas o Senhor fez por aquele povo. Nós precisamos desejar. Filipenses 4:8 fala o seguinte: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo aquilo que é digno, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensem. Eu tenho toda uma pregação só sobre esse versículo. Eu vou pegar só o finalzinho, porque a Bíblia está falando aqui sobre o que deve ocupar a nossa mente. E ali no final do texto diz, aquilo que é de boa fama, de virtude, e que há algum louvor, que isso ocupe a sua mente. Isso é a tradução de um termo chamado termo eufemos, que diz tudo aquilo que dá um bom relatório, e que leva o outro a louvar a Deus. Que eu e você, a gente possa estar desejando esse ano, eu quero viver coisas que vão fazer até mesmo aqueles que são incrédulos, eles possam olhar para a minha vida e eles têm um desejo de falar, louvado seja o nome de Deus pela vida desse cristão. Sabe como a gente vai mudar o Brasil esse ano? Eu amo lá a abertura do The Chosen, que são os peixinhos nadando contra a maré. Eu e você, nós somos os peixinhos nadando contra a maré, mas conforme as pessoas forem vendo a nossa vida, forem vendo o que Deus faz na nossa vida, você prosperando contra a economia, independente de como a economia está indo, você tendo paz na sua casa, independente das notícias ao seu redor, de repente aqueles que não conhecem a Deus vão começar a olhar para você e falar, puxa, o que está acontecendo na vida dele? Eu preciso saber, o que você tem que eu não tenho? E você começar a falar, é a palavra rema de Jesus. Eu tenho palavras que Deus fala a meu respeito, e eu vivo essas palavras. Se você pode, fica de pé no seu lugar, por favor. Que a gente possa testemunhar as palavras de Deus a nosso respeito. Amados, a palavra rema é uma palavra de direção de Deus. As palavras proféticas faladas a seu respeito são ordenanças que Jesus te deu. Eu e você não podemos deixar essas palavras, essas ordens engavetadas. Não podemos fazer delas apenas algo numa prateleira distante da nossa vida espiritual. Nós precisamos alinhar a nossa vida com as palavras que recebemos. Mas eu quero terminar lendo o versículo 8 do texto de Lucas 5 que nós estamos lendo hoje, que diz o seguinte: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando nós nos deparamos com a palavra viva de Deus, quando nós nos deparamos com a palavra rema de Deus, tudo que nós podemos fazer é nos prostrar diante de Jesus e declarar quem Ele é, declarar que Ele é o Salvador, declarar que Ele é o Senhor, é declarar que Jesus é o Cristo. E sabe, se você está nos visitando aqui hoje, tudo o que nós fizemos foi declarar a rema, foi estabelecer as remas de Deus, foi estabelecer Jesus como aquele que é a palavra. Quando nós cantamos a palavra de Deus. Quando nós louvamos ao Senhor com a nossa dança, com as nossas ofertas, nós louvamos a palavra de Deus. E conforme nós pregamos a palavra de Deus. Essa noite, tudo que nós queremos fazer aqui nesse culto é louvar, exaltar Jesus, aquele que é a palavra. Ele é o verbo, Jesus é a palavra. E se você está nos visitando aqui hoje, você sentiu um toque no seu coração, você sentiu algo especial na sua vida,
Talvez você não está nos visitando, mas você estava num momento onde você se afastou do Senhor, onde você não estava mais andando com Deus, e você percebeu algo dentro de você, um quebrantar no seu coração. Essa é a reação natural de quando nós nos deparamos com a presença da palavra de Deus. E eu quero te convidar a você fazer o que Simão fez. Ao sentir isso, Simão simplesmente declarou que Jesus era a salvação, declarou que Jesus era o Cristo. E essa noite nós queremos te dar a oportunidade para você declarar que Jesus é a salvação, que você possa declarar que Jesus é o Cristo. Ao ter contato com essa palavra viva, declare: Jesus é o Cristo. Para isso eu quero convidar toda a igreja, para que, se você pode, feche seus olhos, abra suas mãos aí no seu lugar, e que você possa repetir essa oração comigo, não da boca para fora, mas de todo o coração. E principalmente você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, você que estava afastado de Deus, você que está nos visitando hoje, você que está assistindo a gente pelo Campus Live e quer entregar a sua vida para Jesus, faça essa oração e ao final dela diga amém. Repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio na sua palavra e eu quero viver a sua palavra. Eu declaro: Jesus é o Salvador da minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo da minha vida sem Jesus. Mas a partir de agora, eu quero ser um filho de Deus. Eu quero uma nova vida. Eu me dobro diante da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Continua com seus olhos fechados, com suas mãos abertas. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, levanta sua mão no seu lugar, eu gostaria de te ver. Isso, várias mãos, isso, continua com a mão levantada. Você que fez a oração pela primeira vez, você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão, eu quero te ver, mesmo lá no mezanino, aqui embaixo. Você fala: eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Levanta a sua mão também, isso. Você que estava afastado de Jesus, estava afastado dos caminhos de Deus, e você fala: eu quero voltar para Deus. Levanta a sua mão também no seu lugar. Você que levantou a mão, todos que levantaram a mão aqui embaixo, não sei se lá em cima alguém levantou, aqui ao meio, na lateral, todos que levantaram a mão, eu quero fazer um convite. Por favor, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Se você veio acompanhado de alguém, o seu amigo, o seu familiar que te convidou, ele pode vir junto para que você não venha sozinho. Mas venha até aqui à frente, eu gostaria de abençoar a sua vida. Isso, você que não levantou a sua mão, mas você fala: eu quero ir lá na frente para entregar minha vida para Jesus. Venha. Se você está sentindo como um acelerar no seu coração, e você está pensando: puxa, será que eu devo ir? A resposta é sim, venha. Mesmo se você estiver no mezanino, aqui embaixo, se você está sentindo no seu coração acelerar agora, e você está nessa dúvida: será que eu devo ir? A resposta é sim. Saia do seu lugar. Não permita uma cadeira te impedir de viver o sonho de Deus para a sua vida. Hoje é uma resposta de Deus para a sua realidade, e você pode começar o ano de uma forma diferente. Aleluia, aleluia. A todos os irmãos que estão aqui à frente, alguns estão aqui para entregar a vida para Jesus pela primeira vez, outros para se reconciliar com o Senhor, pode vir. Outros para acompanhar alguma pessoa amada. Mas para todos que estão aqui à frente agora, eu quero fazer um pedido. Abra suas mãos mais uma vez, por favor. Se conecte com Deus agora. E essa palavra que é viva, essa palavra que é viva vai tocar a sua vida hoje. Essa palavra que é viva quer te tocar. Essa palavra que é viva quer te abençoar. Essa palavra que é viva vai fazer uma realidade nova para você viver. Essa palavra que é viva vai remover toda barreira, toda fraqueza. Essa palavra que é viva vai te dar uma nova perspectiva. Essa palavra que é viva vai te encher do amor, da aceitação que você precisa. Igreja, estenda a mão para esses irmãos que estão aqui à frente, por favor. Você que está aqui à frente,
Vamos repetir juntos mais uma vez uma oração. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu quero uma mudança na minha realidade. Eu abro mão da minha própria paz para viver a paz de Cristo, que excede, que é acima do meu pensamento. Eu quero uma transformação genuína na minha forma de viver. Eu declaro que a Bíblia é a minha direção. Eu quero viver pela palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Amados, o Senhor poderia ter lhes trazido em qualquer momento aqui à frente até esse altar. Jesus escolheu que vocês estivessem nesse altar hoje, porque eu creio que cada um de vocês, você precisa urgentemente da palavra de Deus. Mergulha nessa palavra. Mergulha nessa palavra. Se você não tem uma Bíblia assim impressa, você vai ganhar uma daqui a pouco, ok? A gente vai te dar de presente. Mergulha nessa palavra que é verdadeira. Além disso, a gente vê que Simão, primeira coisa que ele faz, assim que ele recebe o milagre dele, foi estender a mão para ter amigos. E os amigos vieram. Porque quando Deus faz um milagre na nossa vida, é tanta bênção ao mesmo tempo, que a gente precisa da ajuda de outros irmãos para a gente receber tudo aquilo que Deus tem. Hoje você está vendo um milagre na sua vida. Hoje o Senhor está enchendo a sua rede de bênçãos. E agora eu quero te convidar a você se abrir para você receber irmãos, amigos que vão te ajudar nessa caminhada com Jesus. Vira para trás que seus amigos querem te receber. Olha para trás. Aleluia, aleluia. O Senhor é tão bondoso, vocês são tão amados. Há algo tão especial do Senhor aqui para vocês essa noite, no nome de Jesus. Recebam o nosso amor, nosso abraço. A todos que vieram aqui à frente, chama o irmão ali, ó, Hugo. Isso. Vocês que estão aqui à frente, fica aqui, não vai embora, não vai embora, não vai embora. É aqui, ó. Tá vendo aqui esse cartaz? Bem-vindo à família de Deus. Segue esse irmão que está segurando o cartaz, porque a gente quer te dar aquela Bíblia de presente. A gente quer dar para você esse presente, quer anotar o seu nome, quer receber você próximo. Pode vir isso, o pessoal vai estar te conduzindo. Igreja, dá mais uma salva de palmas para Jesus pela vida desses irmãos. Aleluia. Quantos são felizes com a salvação na casa de Deus? Gente, não tem jeito melhor de a gente começar o ano do que vendo vidas sendo salvas, transformadas na casa de Deus. Aleluia. Esse é o nosso ano, um ano de salvação no nome de Jesus, de muita salvação. Agora, eu gostaria de abrir o altar hoje para todos aqueles que queiram se apresentar para o Senhor dizendo: Senhor, eu quero viver a rema de Deus na minha vida. Você que já recebeu palavras proféticas sobre a sua vida, e você fala: Senhor, eu quero declarar essas palavras, eu quero alinhar minha vida com ações práticas, e eu quero viver elas, a ponto de testemunhar o que o Senhor está fazendo. Você que fala: eu não quero apenas ter palavras proféticas para ser como memórias na minha prateleira. Eu quero que elas sejam vivas. Eu entendo que são comando de Deus, e eu quero a partir de hoje viver essas palavras. Se você quer isso, o altar está aberto. Vem aqui à frente, se apresente ao Senhor. É uma ótima maneira de você começar o seu ano alinhando os seus planos. Você que fala: eu estou disposto a ter a minha paz confrontada pela rema de Cristo. Você que quer submeter os seus planos. No meio da mensagem eu falei disso, que eu ouvia pessoas tendo que rasgar os planos que fez noite passada. E se enquanto eu falei isso, você se sentiu tocado, vem aqui à frente e se apresente ao Senhor, porque Ele quer te dar direção
Sabe, viver a palavra rema é muito mais do que sentir um quentinho no coração, um arrepio durante a pregação. Viver a rema de Deus fala de decisão. Fala de decisão de vida. Fala de eu escolher. Eu quero viver essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiro começar abençoando a boca desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero falar que na boca desses irmãos estará a declaração profética daquilo que o Senhor já falou sobre eles. Você que está no seu lugar, continue em espírito de oração. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa ceia, mas eu quero primeiro orar com esses irmãos aqui. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus. Eles vão declarar o que o Senhor fala a respeito. Se você pode, põe a mão na sua boca agora e começa a consagrar a sua boca para o Senhor. Fala: esse ano a minha boca vai falar aquilo que Jesus fala ao meu respeito. Chega de ficar repetindo as minhas limitações. Chega de ficar repetindo o nome dos meus gigantes. Chega, Senhor, de ficar falando acerca daquilo que eu deixei de conquistar, daquilo que eu não vivi, daquilo que eu me frustrei. Eu escolho a partir de hoje declarar a palavra de Deus. Eu vou declarar aquilo que Jesus fala sobre mim. Pai, em nome de Jesus, renova minha mente, renova os meus lábios. Apresenta agora as suas mãos para o Senhor. Apresenta as suas mãos para o Senhor e fala: as minhas atitudes, as minhas mãos, os meus pés são consagrados ao Senhor Jesus essa noite. E 2023 será um ano onde eu vou escolher, eu vou andar, eu vou decidir de uma forma que declara as palavras proféticas ao meu respeito. Aquilo que falaram sobre mim no dia que eu me formei no paternidade, é assim que eu vou andar. Aquilo que um profeta depositou sobre minha vida numa palavra um dia, é assim que eu vou escolher. Essas serão as minhas decisões. Pai, em nome de Jesus, que a minha vida seja uma declaração pública daquilo que o Senhor profetizou sobre mim. Eu vou viver esse ano de uma forma alinhada com os pensamentos de Deus, em nome de Jesus. Declare isso com a sua boca. Declare. Oh, sim, Jesus. Eu creio e verei a glória de Deus. Aleluia. Eu creio e verei a glória de Deus se movendo aqui, se movendo em mim. Eu creio e verei a glória de Deus. Eu creio Aleluia. e verei a glória de Deus. Eu creio e verei a glória de Deus se movendo aqui, se movendo em mim. Agora eu quero convidar todos, antes da gente ir para a ceia, vamos fazer juntos uma declaração. Você que está nos assistindo pelo Campus Live, você pode, eu quero te animar a você fazer essa declaração junto com a gente. Então, fala em voz alta aí onde você está. Não apenas assista um culto, mas participe conosco. E você que está aqui, se você pode, levanta suas mãos aos céus e declare assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu consagro esse ano a Ti. Eu viverei esse ano de 2023 na palavra de Deus. A minha boca irá declarar o que Jesus pensa de mim. Tudo aquilo que eu já recebi pela boca de profetas estará também nos meus lábios. Eu declaro que as minhas escolhas, atitudes estarão alinhados e coerentes com a rema de Deus. Ele profetizou para que eu tivesse atitudes que me levem a viver os seus sonhos.
E eu declaro que ainda esse ano eu estarei testemunhando das palavras proféticas que se cumpriram na minha vida, porque eu creio que o Deus que começou a obra vai completá-la, em nome de Jesus. Diga: 2023 é o ano de viver palavras cumpridas em minha vida, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Envolva na tua história, Aleluia. minha vida, pra tua glória. Aleluia. Você pode voltar pro seu lugar. Na tua história, a minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, a minha vida. Meu Deus, tu és. Sim, Jesus. Meu prazer. Nós vamos agora juntos passarmos para o tempo de ceia. E eu sinto que a gente não podia fazer o tempo de ceia senão com o texto de João 1:1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz verdadeira que ilumina todos os homens, vinda do mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, a palavra, ele veio a esse mundo, e ainda que muitos ainda não o reconheçam, nós estamos aqui essa noite porque nós o reconhecemos. Nós estamos aqui essa noite porque somos como aqueles que ouviram o chamado primeiro de João, e depois da vida do próprio Cristo, e depois dos seus discípulos. Nós estamos aqui hoje porque nós testemunhamos que aquele que era o verbo desde o início, ele se fez corpo, e o seu corpo, o seu sangue foram entregues para que nós fôssemos salvos. Ao celebrar a ceia, nós não apenas reconhecemos o sacrifício de Jesus, que é o cumprir da obra, mas nós reconhecemos o início da obra, que é o verbo se fazendo carne, a palavra se fazendo viva. E hoje, quando nós cantamos e somos tocados, como quando nós ouvimos a pregação e correspondemos, tudo isso só acontece porque a palavra é uma palavra viva. Então, quando compartilharmos da ceia essa noite, a gente possa testemunhar do sacrifício de Jesus, mas a gente também possa declarar que a palavra é viva. A palavra de Deus é viva. Jesus é um Deus vivo, e Ele é a palavra no nome de Jesus. Vamos declarar a palavra de Deus a partir da ceia essa noite, amém? Para que o nosso ano seja baseado na palavra. Céus e terras passarão, mas a palavra jamais passará. Não há rocha melhor do que a palavra de Deus para construirmos a nossa casa, amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os elementos da ceia hoje. Nós abençoamos o pão, nós abençoamos o cálice, declarando que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, declarando que a sua palavra, ela é eterna. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós na cruz, realmente completando toda a obra, dizendo que estava consumado. Mas nós te reconhecemos em toda a obra, Senhor. Nós te reconhecemos em todo o processo, e essa noite nós te reconhecemos também com uma palavra viva. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é a palavra, o verbo vivo que habita em nós essa noite, no nome de Jesus, amém e amém.
aqueles que fazem parte da ceia, aqueles que fazem parte da mesa, aqueles que estão acertados com o Senhor no seu coração, estão acertados com o corpo de Cristo, que você possa partir do pão hoje conosco e ser servido dessa mesa, em nome de Jesus.